Centenas de trens e centenas de milhares de pessoas atravessam o túnel sob o rio Hudson todos os dias. Esses 2 tubos de túnel, construídos há mais de um século, cada um com uma via, são atualmente a única conexão ferroviária de passageiros entre Manhattan e Nova Jersey. Portanto, já se tornou uma das infraestruturas mais importantes e vulneráveis dos Estados Unidos. Atrasos, disputas políticas, custos altíssimos e décadas de alertas levaram a uma grande questão. O que acontece se essa conexão crítica finalmente falhar? Para responder a essa pergunta, vamos explorar a história do programa Gateway, a tentativa dos Estados Unidos de reconstruir um elo de transporte crucial antes que seja tarde demais. Ou seja, o programa Gateway é uma expansão e renovação em andamento do corredor Nordeste entre Newark, Nova Jersey e Nova York, ao longo do chamado faixa de domínio entre a estação Penn de Newark e a estação Penn de Nova York. O projeto Gateway foi oficialmente apresentado em fevereiro de 2011 pelo presidente da Amtrak, Joseph H. Boardman, e pelos senadores de Nova Jersey, Frank Lautenberg e Robert Menendez. Mas vamos por partes. A linha principal do corredor Nordeste percorre 457 milhas, ou 735 quilômetros, de Washington, D.C., até Boston, conectando 8 estados e todas as principais áreas metropolitanas do Nordeste, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. É a linha ferroviária de passageiros mais movimentada de todo o continente, com mais de 2.000 trens intermunicipais e de passageiros urbanos, respondendo por aproximadamente 800 mil viagens diárias de passageiros. Ao mesmo tempo, é um motor econômico para todo o país, movimentando uma região que gera 20% do PIB nacional. O trecho de 10 milhas, ou 16 quilômetros, entre Newark, Nova Jersey e Nova York. A Penn Station é o trecho mais movimentado e congestionado do corredor, com aproximadamente 450 trens, representando 200 mil viagens de passageiros todos os dias. Como parte do programa Gateway, o projeto do túnel Hudson tem como objetivo construir novas pontes ferroviárias na região de Meadowlands, em Nova Jersey, escavar um novo conjunto de túneis sob Bergen Hill, Hudson Palisades e o rio Hudson, e reabilitar o túnel existente de 1910, tudo com o objetivo de dobrar a capacidade dos trens para 4 trilhos. O principal motivo para isso é o fato de que a atual linha férrea de via dupla usada tanto pela Amtrak quanto pela NJ Transit atingiu sua capacidade máxima de 24 trens por hora. Além disso, o desgaste de muitos anos de uso foi agravado quando o furacão Sandy inundou os túneis em 2012. O túnel antigo também causa muitos atrasos aos passageiros. No horário de pico dos túneis, a capacidade só pode ser mantida quando ambos os tubos estão operando, mas quando, por exemplo, um está fechado, a capacidade é reduzida para apenas 25% ou 6 trens por hora. Para concluir esta introdução, o programa Gateway é um programa abrangente de investimentos ferroviários que vai modernizar as viagens de trem e criar nova capacidade. Para o trecho mais congestionado do corredor Nordeste, e seu principal pilar é o projeto do túnel Hudson. Segundo a Comissão de Desenvolvimento Gateway, órgão interestadual responsável por planejar, coordenar, financiar e supervisionar grandes projetos. Dentro do programa, o projeto do túnel Hudson fará 2 melhorias cruciais na rede ferroviária nacional. Primeiro, construir 14,5 quilômetros ou 9 milhas de nova linha ferroviária de passageiros entre Nova York e Nova Jersey, incluindo quase 8 quilômetros, ou 5 milhas de escavação de túnel para construir um novo túnel de 2 tubos sob o rio Hudson. E segundo, reabilitar o North River Tunnel, que está em operação desde 1910 e é, como mencionado, uma fonte de atrasos crônicos. O projeto do túnel Hudson é composto por 10 pacotes de construção, sendo que 7 estão em andamento ou já concluídos.
Mas antes de prosseguir para os próprios pacotes, é importante mencionar que a Comissão de Desenvolvimento Gateway foi criada em julho de 2019 por meio da promulgação de legislações paralelas pelos estados de Nova York e Nova Jersey. Portanto, trata-se de uma autoridade pública e uma autoridade patrocinada pelo governo, com um conselho de comissários composto por 7 membros, que tem o poder de facilitar e coordenar atividades e incentivar as ações de outros para efetivar o programa Gateway. Mas essa não foi a primeira tentativa de implementar esse projeto. Já em novembro de 2015, a Gateway Development Corporation foi criada como uma estrutura conjunta federal da Amtrak e interestadual, projetada para gerenciar o planejamento, o financiamento e a construção. O progresso inicial se concentrou no projeto e no trabalho ambiental, mas o apoio federal rapidamente se tornou uma questão política, com mudanças de posição entre as administrações e repetida incerteza sobre os compromissos de financiamento. Durante o primeiro governo Trump, o projeto enfrentou repetidos atrasos e tentativas de reduzir ou redirecionar o financiamento federal, com o programa Gateway frequentemente sendo descrito como local em vez de nacional. Mesmo assim, Nova York e Nova Jersey seguiram sozinhos com partes essenciais do projeto, como emissão de títulos e planejamento inicial, enquanto as contribuições federais permaneciam incertas. Um grande avanço ocorreu durante o governo Biden, quando o projeto recebeu aprovação federal formal e compromissos de financiamento em larga escala, incluindo subsídios de bilhões de dólares que garantiram a base financeira para a construção. Em 2022, um acordo de divisão de custos foi alcançado entre parceiros federais, estaduais e locais, e o projeto foi oficialmente colocado em um cronograma de construção com conclusão prevista para meados da década de 2030. Como veremos, a construção começou em 2023 com os primeiros trabalhos, como pontos de acesso, estabilização do solo e infraestrutura preparatória para túneis, já em andamento. No entanto, o projeto continuou sendo politicamente sensível, e em 2025 o financiamento foi novamente interrompido. Sob um novo congelamento federal, as obras foram brevemente interrompidas antes que ações judiciais e decisões dos tribunais restabelecessem o financiamento e permitissem a retomada da construção. Até o momento, o programa Gateway está em pleno andamento, com grandes preparativos para a escavação dos túneis em progresso e um caminho claro para a conclusão dos novos túneis do Rio Hudson e a reabilitação dos já existentes, tornando-o um dos projetos de infraestrutura ferroviária mais avançados e importantes atualmente em construção nos Estados Unidos. Agora, os lotes de obra. O primeiro lote de obras, o projeto Tunnel Avenue, começou em novembro de 2023, marcando o início da construção do projeto Hudson Tunnel em Nova Jersey. Para contextualizar, a Tunnel Avenue é uma rodovia em North Bergen, Nova Jersey, por onde passam as rodovias americanas 1 e 9 no condado de Hudson. A ideia do projeto Tunnel Avenue era remover a terra sob a rodovia e construir uma ponte para que as equipes de construção pudessem acessar as áreas de apoio em ambos os lados da Tunnel Avenue sem interromper o fluxo de tráfego na rodovia. A conclusão desse projeto criou espaço sob a Tunnel Avenue para as máquinas de perfuração de túneis que vão construir o trecho do túnel sob as falésias em Nova Jersey. Depois que o novo túnel estiver em operação, a ponte permitirá que os trens passem por baixo da Tunnel Avenue enquanto entram e saem do túnel. O pacote foi concluído no início de 2026. O projeto da seção 3 do revestimento de concreto de Hudson Yards foi iniciado em novembro de 2023, marcando o início do Hudson Tunnel Project em Nova York. Com o trabalho ainda em andamento, o objetivo deste pacote é construir a seção final do corredor ferroviário sob o Hudson Yards, que vai conectar o novo túnel à Penn Station de Nova York. A construção do revestimento de concreto sob o Hudson Yards está em andamento desde 2013.
As seções 1 e 2 foram construídas sob o quarteirão delimitado pelas avenidas 10 e 11 e pelas ruas 30 e 33, sendo concluídas em 2018. O projeto da seção 3 do revestimento de concreto do Hudson Yards está estendendo o revestimento de concreto que já foi construído da 11ª Avenida até a Rua 30, onde se conectará ao novo túnel. Esta seção do revestimento de concreto tem aproximadamente 500 pés, ou 152 metros de comprimento, 60 pés, ou 18 metros de largura e 60 pés, ou 18 metros de altura. Sua estrutura será composta por concreto fortemente reforçado, variando de 1 a 3 metros de espessura, ou seja, de 3,5 a 10 pés, com uma membrana de impermeabilização cobrindo seu perímetro. O projeto de estabilização do solo do rio Hudson, iniciado em 2024, está misturando concreto leve no leito raso do rio, no lado de Manhattan do rio Hudson, para estabilizar o solo, preparando a escavação do túnel e removendo obstruções do leito do rio para liberar o caminho das máquinas de perfuração de túneis. O trabalho iniciou no centro do canal e avança para leste, rumo a Manhattan. Quando o projeto estiver concluído, haverá um bloco de solo reforçado, 1.200 pés, ou 366 metros de comprimento, e 100 pés, ou 30,5 metros de largura. Isso é forte o suficiente para que as máquinas de perfuração de túneis possam cavar através dele. A estabilização do solo ocorre dentro de uma ensecadeira temporária, que contém sedimentos e protege a área de trabalho das correntes do rio. A ensecadeira consiste em estacas prancha entrelaçadas, que são basicamente paredes de aço, entre grandes cilindros ocos de aço conhecidos como estacas rei, que fornecem força e estabilidade adicionais. A construção do túnel Palisades foi iniciada em agosto de 2024. O projeto atualmente possui canteiros de obras em North Bergen e Weehawken. Em North Bergen, a equipe está preparando o ponto de lançamento para as tuneladoras, enquanto mais a leste, eles estão construindo o poço de acesso do condado de Hudson, de onde as tuneladoras Palisades serão eventualmente removidas. O projeto do túnel Palisades é a etapa inicial de escavação por tuneladora do túnel Hudson. O projeto inclui a escavação de 2 tubos paralelos, com aproximadamente 5.100 pés de comprimento, o que corresponde a cerca de 1,5 km, um diâmetro interno de 25 pés e 2 polegadas, ou 7,7 metros, e 6 passagens transversais. Assim como o fornecimento e a instalação de um revestimento de concreto com membrana de impermeabilização, utilizando 2 tuneladoras de escudo simples, cada uma pesando 1.680 toneladas. Também envolve a construção do novo poço do condado de Hudson, que será utilizado para remover as tuneladoras quando a escavação estiver concluída. O projeto do túnel de Manhattan iniciou as obras em 2025, com o objetivo de construir o trecho do novo túnel que se conectará à estrutura de concreto do Hudson Yard, e preparar um caminho sob a 12ª Avenida para o túnel. Máquinas de escavação que vão construir a seção central do túnel, que se estende de Nova Jersey até Manhattan. Esse trabalho deve ser feito antes das máquinas de escavação construírem essa seção do túnel, garantindo que as redes de esgoto existentes e de serviços públicos não sejam afetadas pela escavação do túnel. Este projeto também envolve o projeto e a construção de um poço de acesso na 12ª Avenida, que será usado para apoiar a construção subterrânea e remover as máquinas de escavação que constroem a parte do túnel sob o rio Hudson. Devido à presença de aterro antigo ao longo da margem oeste de Manhattan, o projeto do túnel de Manhattan exige atividades de escavação complexas, ou seja, escavar o túnel usando um escudo de escavação. Isso permitirá que a maior parte da construção ocorra no subsolo, melhorando a segurança e reduzindo significativamente os impactos da obra nas ruas e calçadas da superfície. A seção do túnel do rio Hudson está construindo a parte do novo túnel sob o rio Hudson e instalando o revestimento e o piso do túnel,
que é o trecho mais longo de escavação do projeto do túnel do Hudson. O projeto, que está prestes a começar, também inclui a estabilização do solo ao redor de um trecho dos trilhos do Hudson Bergen Light Rail e o reforço das fundações da ponte Willow Avenue, que conecta Weehawken e Hoboken. Juntos, o Túnel das Palisades, o Túnel de Manhattan e a seção do túnel do rio Hudson representam toda a escavação e construção do núcleo e da estrutura do novo túnel, ou seja, toda a parte de obras civis pesadas do projeto do Túnel do Hudson. A seção do túnel do rio Hudson irá perfurar e instalar o revestimento e o piso do túnel para o trecho de aproximadamente 7.250 pés, ou 2,2 quilômetros de comprimento do túnel. Túneis que se estendem do Poço do Condado de Hudson, em Nova Jersey, até o Poço da 12ª Avenida, em Manhattan. O pacote de construção inclui também 9 passagens transversais ligando os dois túneis. A escavação do túnel necessária para isso, a seção do túnel do rio Hudson, é especialmente desafiadora porque esse trecho do túnel passa por uma grande variedade de condições subterrâneas. Para superar esse desafio, a GDC usará 2 novas tuneladoras para terreno misto para construir a seção do túnel do rio Hudson. Essas máquinas foram feitas para escavar rochas e solos macios. E, finalmente, o projeto de alinhamento de superfície de Nova Jersey está construindo aproximadamente 2,4 quilômetros ou 1,5 milhas de nova infraestrutura desde a County Road em Secaucus até o portal do túnel na Tunnel Avenue em North Bergen. Essa infraestrutura vai apoiar a instalação dos trilhos que vão conectar o novo túnel ao corredor nordeste em Nova Jersey. Trilhos, sinais e outros sistemas ferroviários serão instalados como parte de pacotes de construção futuros. 2 elementos principais do projeto de alinhamento de superfície de Nova Jersey são: primeiro, construir 4.170 pés ou 1,3 quilômetros de muros de contenção e instalar preenchimento de concreto leve para criar o aterro, ao lado dos trilhos do corredor nordeste, onde os novos trilhos de trem serão instalados. E, em segundo lugar, construir 3.150 pés ou 960 metros de viaduto que levarão os novos trilhos sobre áreas alagadas nos pântanos. O projeto também inclui a construção de uma ponte de 90 pés, ou 27,5 metros de comprimento sobre a Secaucus Road, e uma ponte de 150 pés, ou 46 metros de comprimento sobre os trilhos existentes da Conrail e da New York, Susquehanna and Western Rail. O trabalho adicional do projeto abrange construção de acessos, estruturas de drenagem, plataformas, escadas, realocação de utilidades, proteção de linhas de água e esgoto e movimentação de subestação auxiliar de sinalização. Em relação aos pacotes restantes, os futuros componentes do programa Gateway formam um conjunto coordenado de melhorias de infraestrutura direcionadas ao longo do segmento do corredor entre Nova York e Nova Jersey, cada um voltado para eliminar gargalos físicos e operacionais específicos. Por exemplo, projetos importantes de pontes incluem a reabilitação da Dock Bridge, que eliminará as operações de ponte móvel sobre o rio Passaic, em Newark, e a substituição das Sawtooth Bridges, que vai substituir a atual estrutura deteriorada de 2 vias por uma travessia moderna de 4 vias, alinhada com a demanda do corredor. Além disso, a Portal South Bridge vai adicionar um novo vão de 2 vias sobre o rio Hackensack, operando ao lado da atual Portal North Bridge para fornecer capacidade total de 4 vias nesse corredor fluvial crítico. Outros projetos visam ampliar a capacidade das vias e tornar a rede mais flexível. O Harrison Fourth Track vai realocar a infraestrutura existente da PATH para permitir uma via principal adicional em um trecho altamente restrito do corredor. A expansão da capacidade da Secaucus Junction vai reconfigurar o layout das vias no principal centro de transferência de Nova Jersey para suportar níveis mais altos de serviço. O Secaucus Bergen Loop,
vai melhorar ainda mais a conectividade ao permitir um serviço direto, sem necessidade de baldeação, até a Penn Station de Nova York para várias linhas da NJ Transit e da Metro North que atualmente exigem transferências. No núcleo do sistema, a expansão da Penn Station resolve um dos gargalos mais significativos de todo o corredor Nordeste ao aumentar a capacidade com novas vias, plataformas e melhorias na circulação, além de conexões subterrâneas aprimoradas. Para apoiar esse serviço expandido, o pátio de armazenamento da NJ Transit vai oferecer armazenamento adicional de trens e instalações operacionais necessárias para manter frequências mais altas de trens. Juntos, esses projetos não redefinem o corredor, mas removem de forma sistemática as restrições estruturais que atualmente limitam a capacidade e a confiabilidade da rede ferroviária mais movimentada da América do Norte. Em relação ao financiamento, o projeto do túnel Hudson está estimado em cerca de 16 bilhões de dólares, com base nos planos de financiamento da Administração Federal Ferroviária e da Comissão de Desenvolvimento Gateway. Esse valor representa o custo total básico do novo túnel, das estruturas de acesso, da instalação dos sistemas e da reabilitação do atual North River Tunnel. O pacote de financiamento está totalmente identificado, mas não é pago antecipadamente. Em vez disso, ele é estruturado como uma combinação de subsídios federais, empréstimos federais e contribuições estaduais e regionais. A maior parte vem do governo federal, incluindo uma subvenção de investimento de capital de 6,9 bilhões de dólares e uma subvenção adicional de parceria federal-estadual de aproximadamente 3,8 bilhões de dólares, juntamente com outros financiamentos federais de infraestrutura de apoio. Um outro empréstimo RIF de vários bilhões de dólares, de até cerca de 4 bilhões de dólares, oferece financiamento de longo prazo que é pago ao longo do tempo. A parte restante, cerca de 3 a 4 bilhões de dólares, é coberta por Nova York, Nova Jersey e a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, por meio de contribuições de capital e compromissos planejados de financiamento de infraestrutura. Juntas, essas fontes fecham toda a lacuna de financiamento, o que significa que o projeto tem respaldo financeiro, mesmo que o dinheiro seja utilizado em fases. Antes de concluir, também gostaríamos de comparar este projeto com outros projetos de infraestrutura ferroviária bem conhecidos nos Estados Unidos, que já abordamos em detalhes no Railways Explained. Ou seja, em comparação com o trem de alta velocidade da Califórnia e os projetos Brightline East e West, o túnel Hudson e o programa Gateway são fundamentalmente diferentes. O principal motivo para isso é que o programa Gateway não tem como objetivo criar um novo mercado ferroviário ou aumentar drasticamente as velocidades, mas sim preservar e liberar a capacidade do corredor ferroviário mais movimentado da América do Norte. É um projeto crítico de manutenção da espinha dorsal, focado em confiabilidade, redundância e na prevenção de uma falha sistêmica entre Nova York e Nova Jersey. O trem de alta velocidade da Califórnia e alguns planos de expansão da Brightline seguem enfrentando desafios como atrasos, custos crescentes, conflitos políticos e incertezas sobre a conclusão da rede. O projeto do túnel Hudson se destaca como um caso raro de um mega projeto ferroviário que é claramente necessário e que realmente está avançando com um forte apoio institucional. Nesse sentido, ele é menos especulativo do que muitas ambições ferroviárias dos Estados Unidos e representa um passo concreto para estabilizar o corredor ferroviário de passageiros mais crítico do país, um feito significativo por si só. De qualquer forma, deixe sua opinião nos comentários e obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para mais histórias ferroviárias do mundo. Para apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Nosso e-book com informações detalhadas sobre ferrovias está disponível no link na descrição abaixo. E se você curte produtos com tema ferroviário, também temos isso. Te vejo no próximo vídeo.